Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma live matinal, nona edição da hipnose matinal, que vai sofrer uma pequena transformação daqui para frente nos próximos volumes. Não mais hipnose matinal, que a gente, antes de mais nada, vai continuar falando de hipnose, mas vai falar de psicoterapias de um modo geral. Terapias em geral, psicologia, hipnoterapia, vai estar tudo integrado em uma coisa só. Vou colocar aqui no Não Perturbe, que para variar eu esqueci um pouquinho. Pronto. Então daqui para frente, esse programa, essa live vai passar a se chamar Terapia Matinal, com Felipe Moreira, esse que vos fala. Para quem não me conhece, Felipe Moreira, sou psicólogo, coach e hipnoterapeuta. Embora o coach é aquilo que eu menos exerço, eu uso muito o coach para enriquecer o meu processo de psicologia, o meu processo terapêutico. E de uns anos para cá, o coach virou, vamos ser sinceros, uma grande bagunça, porque pessoas muitas vezes sem formação específica saem por aí se denominando coach, fazendo qualquer coisa, né? E principalmente se metendo na área de outros profissionais, de outros terapeutas principalmente. E tem coaches que, pasmem, também oferecem terapia. Gente, são duas coisas que não podem ser misturadas. Uma coisa é, eu sou psicólogo e eu sou coach. Eu ofereço meus serviços enquanto psicólogo. Dentro do meu trabalho terapêutico, eu utilizo algumas ferramentas do próprio coach, né? Porque ele, entre outras coisas, as ciências que criaram o coach moderno, uma delas é a psicologia, a sociologia, e tem ferramentas muito úteis para potencializar um processo terapêutico. Agora, o que não pode é a pessoa que não tem a formação em psicologia se dizer coach, se apresentar como coach e querer oferecer terapia durante os seus trabalhos. Isso é muito complicado, além de tudo é uma prática de charlatanismo, é um exercício ilegal da profissão de psicologia. Recentemente, o Conselho de Psicologia fez uma nota de esclarecimento com relação a uma discussão que teve no Senado sobre a regulamentação da profissão coach. O coach não é uma profissão ainda regulamentada, ainda reconhecida no Brasil enquanto meio laboral, né? O Ministério do Trabalho não reconhece o coach quanto profissão, ela é uma prática autônoma, né, de profissionais muito específicos. Alguns com alguma formação, seja em coach, seja em qualquer outra área, e utilizam das ferramentas do coach para se promover. Alguns usam o coach dentro das suas profissões para enriquecimento, como é o meu caso, né? Quem estiver me acompanhando, fala se o áudio está bom. A luz eu estou tentando ajustar aqui. Não quero ficar com clarão no meu rosto como ficou da outra vez. Tentar moderar aqui. Então o coach, né, como o próprio nome diz, coaching vem de uma palavra inglesa significando técnico ou treinador. O coach é uma pessoa que treina a pessoa para o dia a dia dela, treina a pessoa para as atividades dela, para as mudanças que ela quer na vida dela, né? E então ele utiliza para isso do próprio conhecimento, né, específico da área dele. Eu vou falar um pouquinho da história do coach para ficar um pouco mais claro. O coach surgiu na Inglaterra, e para quem sabe um pouco de inglês, sabe que coach é o nome que se dá àquelas as carruagens de antigamente, né? As charretes que faziam o traslado pelas cidades, como hoje em dia é feito pelos táxis, de transportar as pessoas. Só que nos carros a gente leva minutos para atravessar a cidade, na charrete a gente levava muitas vezes horas, dependendo da cidade, né? Então você passava o que fazendo nesse tempo? Conversando com o seu condutor. E muitos deles, já pessoas de idade, tinham muita experiência de vida. Então davam conselhos, né? Davam orientações baseadas nas próprias experiências. Não era nada profissional, não era nada científico. Era simplesmente uma conversa entre um passageiro e o condutor, como a gente faz hoje em dia com motorista de Uber, com taxista, né? Então o coach surgiu mais ou menos nessa época aí, de acordo com algumas pesquisas, por volta do século XVI na Inglaterra, né? E se alguém tiver uma informação mais específica, vai falando aí, a gente vai
corrigindo. Mas a intenção desse vídeo não é falar sobre o coach. Estou dando só uma breve explanação da história para vocês entenderem como surgiu o coach, o que é o coach e como ele chegou no mercado moderno. Então ele surgiu na Inglaterra, dos charreteiros, né, das conversas informais, e observou-se que as pessoas que ouviam esses conselhos, por assim dizer, essas orientações dos charreteiros, tinham muito sucesso nas empreitadas. Fossem entrevistas de emprego, fossem encontros científicos, fossem encontros familiares, mas as pessoas foram observando que eles tinham uma riqueza muito grande e passaram a ser muito valorizados, passaram a ser muito levados a sério. Então, assim, eles foram ganhando força. Muitas pessoas passaram a procurar esses serviços para ter essas conversas, para ter esse aprendizado. Lembrando que não era a profissão deles, era simplesmente algo informal que estava acontecendo enquanto as pessoas estavam em trânsito. Então, a gente está falando aí do século XVI, quando surgiu. Por volta de 1850, na faculdade de Cambridge, o coach ressurgiu agora nos meios acadêmicos, quando você tinha uma parte dos colégios internos, onde se designava um tutor para certos grupos de alunos. Então, aquele tutor ficava responsável pela educação, pelos cuidados daqueles alunos, pela orientação propriamente dito. Como as pessoas passavam muito tempo nas faculdades, então, muitas vezes, esses tutores faziam as vezes de conselheiro, faziam as vezes de pais. Bom dia, Tarcísio, que está entrando. Um prazer recebê-lo aqui. Então, assim, eles faziam Zé, prestigiando como sempre aqui, pessoal da Soul, sejam bem-vindos. Então, esses tutores, esses mentores, passavam a exercer a função de orientadores pessoais, né? Tipo um personal trainer, só que uma coisa voltada para a vida. Naquele tempo, voltada para o meio acadêmico. Então, o foco desses tutores eram os estudos, né? Era o aprendizado desses rapazes e dessas moças aí. Mais rapazes pela época, depois é que as moças foram ganhando algum espaço. Então a gente está falando aí do final de meados do século XIX, na Inglaterra, sempre ali na Europa, né? Acho que a Europa sempre vai estar um passo à frente da gente aí em termos de evolução pessoal, social, né? A gente tem muito que aprender com eles aí. O pessoal mete o pau, né, que é uma cabeça retrógrada, eu não acho que seja uma cabeça retrógrada, eu acho que é um outro tipo de cultura. E a gente tem sim que aprender muito com eles em relação a relacionamentos propriamente dito, em contato humano. Eu acho que toda forma de aprendizado é um aprendizado, né? Então, o coach, nessa época, eram esses tutores, pessoas que ensinavam, que orientavam. Então, a pessoa tinha uma dúvida não só nos meios dos estudos, mas com relação à vida. Esses tutores tinham um papel, esses coaches, tinham o papel de ensinar essas pessoas como se portar na vida, como provocar essas mudanças. Era uma dificuldade de relacionamento, ele era um bom conselheiro, era um problema nos estudos, ele era um orientador pedagógico. Então, ele também fazia essas vezes. Por mais que a maior parte fossem professores, muitos não eram professores da universidade, eram simplesmente tutores indicados, pessoas que tinham algum campo de conhecimento onde eles eram muito bons, seja administração, seja economia, seja psicologia propriamente dita, né? Então, assim, eles tinham um saber notório naquilo e eles exerciam a função de coach dentro dessa formação, dentro desse cuidado com essas pessoas. Então, percebam bem, o coach ele não surgiu por pessoas informais, quer dizer, ele surgiu como uma pessoa informal, lá atrás nos charreteiros, mas ele não foi surgindo dentro das faculdades, enquanto práticas, como uma conversa informal. Ele era alguém indicado que tinha um conhecimento para orientar, para ajudar aquela pessoa. Eu gosto de dar o exemplo, eu sou psicólogo e dos meus primeiros pacientes, logo que eu me formei, eu escutava muito a seguinte frase: ah, mas você é tão jovem, como é que você vai poder me ajudar a lidar com esses meus problemas que têm mais a ver com a minha idade? Eu não tinha como responder a isso. Eu tinha conhecimento, eu não tinha vivência de vida, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha a prática, a experiência que eu tenho hoje. O que eu tinha e o que eu oferecia era o conhecimento, e deu certo. Para muitos deu certo, alguns continuaram comigo aí por um bom tempo ainda, outros vinham uma, duas sessões, viram que realmente eu era muito novo para aquilo que eles esperavam, porque a pessoa que procura terapia também tem uma expectativa.
pessoa que procura um coach também tem uma expectativa, né? Ele quer um resultado, ele quer saber o que aquela pessoa tem a oferecer para ele. Então, voltando, um coach, ele tem que ter conhecimento para oferecer para a pessoa que está procurando o serviço dele. Segundo, ele tem que ter coerência. E terceiro, para mim, meu carro-chefe de qualquer profissional, todo mundo sabe, que me conhece, me acompanha, sabe disso, ética. Ele não tem que invadir a área dos outros. Ele tem que saber o que ele está oferecendo. Literalmente, como as pessoas falam muito, escolher um nicho e trabalhar em cima desse nicho. O coach não pode atender qualquer um. O coach pode atender qualquer um se ele resolver se tornar um coach generalista. Se a prática dele for ajudar pessoas com os problemas relacionados à vida, problemas pessoais, né, mudança de carreira, mudança de estilo de vida. O coach preparado, ele é treinado para tudo isso. Agora, a cobrança é grande. Né? A pessoa hoje em dia, geração Google, que chega até um coach, já pesquisou, já leu. Muitas vezes a pessoa chega não só no coach, na psicologia também, chega com um conhecimento adquirido via Google, né? Mas a pessoa não chega como uma completa leiga. Não é como antigamente que as primeiras consultas, os primeiros atendimentos, você tinha que ensinar a pessoa qual era o seu trabalho, como ia funcionar e ver se aquilo serviria para ela. Hoje em dia a pessoa já chega mastigada quanto a isso, ela já sabe o que ela quer. Então os profissionais de hoje estão se adequando a essa demanda, a essa pressa, por assim dizer, das pessoas em obter resultado. Quer dizer que tem que ser uma coisa mal feita? Não, não tem que ser uma coisa mal feita e nem deve. Primeiro de tudo, a gente está falando da vida daquela pessoa, a gente está falando de família, a gente está falando de carreira, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando do futuro que ela está construindo para ela. Então, você não pode ter pressa para resolver a questão daquela pessoa. Você tem que ter conhecimento e estudo para entender o que ela está te dizendo, você tem que ter conhecimento e estudo para saber as ferramentas que você vai utilizar, tanto quanto coach, quanto como psicólogo. Você tem que saber o que você está fazendo. Né? E para isso, como eu falei na minha live anterior, eu montei um grupo de supervisão para as pessoas que são terapeutas, estão começando, algumas que não estão começando, mas sentem a falta de um acompanhamento, de um escopo. Né? Então, assim, esse tipo de cuidado, esse tipo de preparo é importante para o profissional de qualquer área. É a melhoria contínua que muitos coaches tanto falam. Qualquer escola de coach vai falar, você vai evoluindo até chegar a um ponto onde você fecha um ciclo que você percebe que naquele conhecimento, naquela prática que você estava estudando, você chegou aonde você queria. Não quer dizer que você saiba tudo sobre aquilo, mas você chegou onde você queria. Então você volta para o começo e vai revendo as coisas que você aprendeu. E dentro disso você pode ir desenvolvendo nichos, você pode evoluir outros tipos de trabalho, né? Sempre melhorando o seu aprendizado, melhorando a sua formação, melhorando o seu processo e a oferta e o serviço que você está oferecendo para o seu cliente. Né? O psicólogo não pode se desatualizar, o hipnoterapeuta não pode se desatualizar, o coach muito menos não pode se desatualizar. Né? Agora, o que a gente tem aí são pessoas sem preparo. Pessoas que não têm uma formação, mal sabem o que é coach, se dizem coaches, mas quando você vê a fala da pessoa, você vê que ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para fazer nenhum tipo de comentário. O que eu estou falando é que o profissional tem que ter preparo e a pessoa que busca um profissional tem que saber quem ela está buscando. Encontrou o profissional pela internet, entra nas redes dele, vê o tipo de trabalho que ele faz, vê se ele tem uma formação. Ele não tem uma formação, mas ele tem muita bagagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo familiar. O meu tio trabalhou muitos anos na parte de segurança da Dupont, se aposentou e hoje ele dá consultoria na parte de segurança para empresas, para indústrias. Então, assim, ele tem conhecimento de dentro de uma fábrica, ele tem aquela prática. Então, o que ele ensina é aquilo que ele aprendeu na vida dele. É o coach lá atrás, é o charreteiro, por assim dizer. Ele tem experiência de vida e ele está ensinando. Né? É muito comum hoje em dia, a exemplo do meu tio, uma pessoa que fica muitos anos na mesma carreira, adquire, portanto, muito conhecimento, muitos cursos, muitas formações, né? E quando se aposenta ou quando chega um patamar de vida que ele não quer mais seguir aquela agenda fechada, aquela rotina de ter que acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, quer dar mais atenção para a família, para o dia a dia, né? A pessoa se afasta do trabalho e vai viver de consultoria, vai viver de palestras, né? Palestras no sentido de ensinar, não falar qualquer coisa para qualquer um. Né? Isso aí qualquer biruta na praça está sempre fazendo.
mas saber o que está fazendo, conhecendo o meio dele, conhecendo aquilo sobre o que ele está falando. Então, assim, tudo envolve preparo. Por que eu escolhi esse tema? Eu digo que é um tema cabeludo, sim. Né? Algumas pessoas falaram, não, alguém tem que falar, não fala disso que é complicado. É complicado, porque infelizmente o coach tem uma força hoje em dia muito grande na mídia, muito grande no mercado. Né? Tanto os bons quanto os maus. Os bons não precisam se preocupar, porque eles têm a formação, eles têm o conhecimento, eles têm o preparo e eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não precisam provar nada para ninguém. O sucesso deles está no trabalho que eles desempenham. Eu estou achando a minha imagem um pouco escura, mas como eu estou contra o foco, pode me enganar. Vocês me corrijam aí, por favor, se eu estiver errado, se o som estiver bom, tá? Agora, os maus profissionais, muitos não sabem o que estão fazendo, não sabem nem por onde começar, né? É aquele profissional que num grupo te procura e fala, eu estou com um cliente assim, assim, assado que me procurou, o que eu faço? O que você me sugere? O que eu sugiro para todo mundo, vai estudar. Você está oferecendo um trabalho, saiba que trabalho você está oferecendo, saiba como funciona esse trabalho, como você vai desempenhar esse trabalho, né? Isso é muito importante. Então, assim, essas consultorias hoje em dia, esses coaches, por assim dizer, coach virou uma palavra bonita, você bota lá coach no seu currículo, todo mundo, né, vai achar lindo, mas poucos, eu vou falar agora com propriedade, poucos coaches por aí sabem te explicar o que é coach. Eu falei um pouco da história, mas coach é uma coisa muito simples. Coach é um treinador. Coach é a pessoa que te faz levantar da cama. Coach é a pessoa que te indica, te diz como começar o seu dia. Eu quero melhorar no meu trabalho. Como você vai fazer isso? Ele tem o conhecimento dele por administração, por programação neurolinguística, por uma série de ciências que estão associadas nessa questão do coach. É um conjunto de fatores. Não é que ele vai fazer para você, ele vai te ensinar a fazer. O bom coach vai te ensinar as ferramentas certas para você melhorar o seu desempenho dia a dia. Desempenho no trabalho, mas eu chego cansado, então será que você não está indo dormir muito tarde? E acordando muito cedo para poder ir para o trabalho? Vamos rever essa agenda aí. Não, eu entro tarde no trabalho, eu acordo, fico de bobeira, então vamos botar uma atividade aí, vamos botar alguma coisa para dar um ânimo, né, para levantar esse pique, levantar esse astral. E ele vai melhorar o seu desempenho, primeiro, pessoal, e se você estiver bem com você, você vai chegar no seu trabalho e vai arrasar, vai fazer o seu melhor, né? Esse é o objetivo do coach, que você sempre esteja no seu melhor momento. Ninguém vive 100% bem. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está mais cansado, mais desanimado. E o coach vai entender isso. Um bom coach, ele vai olhar para o seu momento e vai falar, então hoje vamos fazer outra coisa, vamos seguir outro caminho. Já que esse caminho aqui para você hoje não está dando, vamos mudar um pouco o foco aqui. Né? Então, ele não vai te derrubar, ele não vai te empurrar contra a maré daquilo que você está exercendo, aquilo que você está fazendo. Ele vai te ajudar a aproveitar aquele momento, aquele dia que você não está muito bem com você. Vamos entender o que está acontecendo, é cansaço, é desânimo, vamos olhar para você, vamos fazer uma reflexão. Né? E ele vai te ajudar a passar por esse momento para voltar para aquele momento onde você está bem. O coach não vai, como é que eu posso dizer? Ele não vai menosprezar o seu não estar bem. Muita gente fala, não, o coach tem que estar sempre de bom humor. Mentira. Ninguém fica sempre de bom humor. Ele tem que estar bem com ele para poder dar o melhor dele. Mas ele não pode oferecer um serviço se ele não estiver bem. O coach vai atender a pessoa que está cansada, desanimada, vamos lá, você consegue. Não está te passando força nenhuma, não está te passando credibilidade nenhuma. Né? Então o coach, ele tem que saber o que ele está fazendo, eu vou repetir sempre isso, não adianta, né? Como qualquer profissional, porque primeiro, como a gente é muito cobrado, o coach é muito cobrado, qualquer profissional hoje em dia é muito cobrado, o cliente que chega, ele quer ver resultado. Ele não quer passar uma primeira sessão inteira conversando, balela, na próxima sessão nós vamos comer. Gente, você perde com o seu cliente. Ele vai sair dali, vai atrás de outro, ou então nem vai mais atrás de ninguém e vai sair dizendo por aí na mídia, coach não funciona, coach é enrolação, coach é fuleiragem, como dizem por aí.
Então, assim, quando você assume uma profissão, você está vestindo uma camisa. Sou coach, você está botando lá o seu paletó de coach, né? Você passa a representar uma classe de pessoas que estudaram para aquilo, que se prepararam para aquilo. Então, se você não leva a sério do seu trabalho, é um problema seu. Mas quando você começa a se dizer coach, fazer um trabalho porcaria, você está denegrindo toda uma classe, todo um grupo de pessoas que está preparado para aquilo. Então é o que eu falo sempre. Existe uma técnica que eu gosto muito que eu chamo de um passo atrás. Você está em qualquer momento da sua vida, profissional, pessoal, amoroso, administrativo, financeiro. Chegou num beco sem saída e não consigo sair disso. Dá um passo para trás. Avalia a sua vida, daí você volta a tomar decisões, daí você volta a fazer escolhas, né? Com o coach, com o psicólogo, com o profissional, é a mesma coisa. Você está com o cliente, você está vendo que está virando uma mesmice, você está vendo que as rotinas que você faz são sempre as mesmas, já não está mais agradando. Os clientes já vêm praticamente de saco cheio. Eu falei, não estou vendo nada demais, não estou aprendendo nada novo, porque como eu falei, ele já entrou na internet, ele já viu dinâmicas e mais dinâmicas de coach, então quando ele chega até você, ele já tem uma expectativa. E se você não corresponde a essa expectativa ou não sabe oferecer para ele um serviço decente, você vai perder aquele cliente. Psicólogo é a mesma coisa. Hoje em dia, a psicologia está se reinventando por conta dos coaches. Infelizmente, eu vou falar uma coisa agora do meu ponto de vista, eu, Felipe, que eu observei nos últimos anos. A falta de ética de muitos coaches, ou auto-intitulados coaches, faz com que se crie uma competição entre coach e a psicologia. E é disso que eu quero falar nessa live. Certo? Primeiro, nenhum profissional tem que se meter numa área que não é dele, tem que se meter num trabalho que não é dele. Com coach não é diferente, com psicólogo não é diferente, com hipnoterapeuta não é diferente. Cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu campo profissional. Então, o coach, que é psicólogo, ele pode muitas vezes ou desempenhar dentro da psicologia um momento de coach, mas ele vai pontuar isso para o paciente, de que agora a gente vai sair um pouco da psicologia, eu vou usar com você uma ferramenta de coaching para a gente evoluir essa questão. Ou ele vai intercalar no processo dele, aí é da escolha de cada um. Eu gosto de pontuar. Toda ferramenta, todo teste que eu utilizo com os meus pacientes, com os meus clientes, eu pontuo, olha, a gente vai usar essa ferramenta que é para isso, vem disso, funciona assim. Eu faço uma breve explanação antes para não virar aquela coisa de preenche esse papel, que é muito chato, por sinal. Então, assim, eu gosto de pontuar para os meus clientes aonde a gente está pisando. Olha, como eu estou sentindo que nesse momento essa ferramenta de coach pode te ajudar, nós vamos usar essa ferramenta e depois a gente vai conversar sobre ela e voltar para a questão terapêutica. O que eu vejo é que a recíproca nem sempre se observa. O coach começa com aquelas ferramentas mecânicas dele, aquelas que ele aprendeu no livrinho, no cursinho dele, né? E quando esbarra num conteúdo emocional, num conteúdo intrínseco da pessoa, muitos não sabem o que fazer. E essa é a hora dele mostrar que ele é bom, dele encaminhar aquela pessoa para um profissional, olha, procura uma terapia, procura um psicólogo, procura um psiquiatra se for o caso, mas faz uma avaliação. O meu trabalho não vai resolver essa questão para você, nós vamos passar por ela e vamos falar de outras coisas. Isso é uma ética falando, isso é um profissional coaching ético atuando. Muitos até interrompem o processo, esperam que a pessoa procure um cuidado, tenha um retorno, melhore naquela questão para voltar. Eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu durante uma palestra que eu assisti, que o apresentador estava falando. Ele estava falando de um trabalho que ele foi fazer dentro da empresa, com uma pessoa que estava num cargo de gerência baixa e chegou num patamar que ele já estava começando a fazer besteira, já estava no limite dele, estava sempre estressado, ele não conseguia evoluir daquilo, a empresa estava ameaçando mandar ele embora. Ele não colocou um coach dentro da empresa para melhorar o desempenho de toda a equipe, não só dele, mas ele era um dos que estava no holofote para corte. E ele evoluiu um pouquinho, estagnava, desabava, evoluiu um pouquinho, estagnava, desabava. E o coach, quando foi trabalhar com ele, foi detectando questões emocionais muito importantes, que ele tinha problemas com a autoridade, que ele tinha problemas com a relação com a figura paterna, muitos problemas assim, advindos de infância mesmo, de criação. Aí nessa hora todo psicólogo já cresce o olho e fala, que será que ele fez?
E comigo não foi diferente, eu fiquei muito atento nessa hora. E ele falou, vocês sabem o que eu fiz? Eu falei para o meu cliente, nós vamos interromper esse processo agora, porque essa questão sua é um pouco mais delicada do que aquilo que eu posso fazer por você. Eu vou te dar o telefone de uma colega, deu um cartão de uma psicóloga que trabalha junto com ele, você vai procurar essa pessoa, ela vai estar te esperando, e eu quero que você converse sobre essa questão com ela vai te ajudar. Quando você estiver melhor, você vai me procurar e a gente vai continuar o nosso processo. Combinado? Combinado. Eu, como muitos outros ali na palestra nessa hora, aplaudimos a atitude dele, foi muito ético da parte dele. Porque ele viu que não era o campo dele, ele não era psicólogo, ele era coach. Então ele estava dando um treinamento, viu que a questão pessoal, a questão da saúde emocional, da saúde mental daquele cliente estava em jogo, ele interrompeu o processo porque ele viu que não iria adiantar continuar, porque não era a demanda, não era a necessidade daquele cliente naquele momento. Ele tinha uma outra questão mais urgente que precisava ser resolvida. E dito e feito, essa pessoa foi, procurou uma terapia, voltou a procurá-lo 3 meses depois para eles continuarem o processo de coaching, continuaram e ele voltou a crescer dentro da empresa. Muito mais satisfeito, um ânimo renovado. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Mas vocês percebem a engrenagem acontecendo? A comunicação do coaching com uma psicóloga, nesse caso, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido, de repente, uma questão mais séria, encaminhada a um psiquiatra, de repente, a necessidade de medicação, né? É muito comum também pessoas que procuram coach para emagrecimento. Eu não consigo sozinho, preciso de uma ajuda, né? Eu tento fazer exercício, mas eu perco o pique, eu perco o ritmo, não consigo fazer dieta. Sempre aquele mesmo discurso. O coach pode e vai ajudar essa pessoa. A questão é, o coach não é médico, o coach não é nutricionista, então ele não pode te passar dieta, ele não pode dizer o que você pode e o que não pode fazer, ele vai te ajudar. Um bom coach vai perguntar para você, você já procurou um nutricionista para montar uma boa dieta para você? Você já fez um acompanhamento médico? Você já fez uma avaliação? Como é que está o seu IMC? Como é que está a questão da sua relação com o seu peso? Você tem problema de coluna? Ele tem que fazer todos esses levantamentos, né? A Luísa está querendo falhar aqui, tadinho. Então ele tem que fazer todos esses questionamentos junto do cliente dele, porque é isso que vai enriquecer, isso que vai fazer com que o trabalho dele dê certo. Não ficar enrolando, senão ele vai ser mais uma tentativa frustrada para aquela pessoa e vai alimentar aquele ciclo de frustração, né? Então, vocês percebem que a comunicação dos profissionais é muito importante. É muito importante cada profissional saber o seu espaço, saber o seu nicho, saber o seu lugar e saber o que ele tem e o que ele pode oferecer para o cliente dele. É possível um coach oferecer terapia? Se ele for psicólogo, sim. Se ele for um hipnoterapeuta, sim. Se ele for um terapeuta holístico, sim. Ele pode oferecer dentro do coach, mas não é legal. O legal é, você está oferecendo um coach, ofereça coach. A pessoa te procurou para terapia, ofereça terapia. Não tenta misturar as estações, porque, primeiro, isso é muito chato. Segundo, isso compromete a sua credibilidade enquanto coach, enquanto profissional. E terceiro, você vê palestras por aí, você vê vídeos por aí de pessoas que dançam, que riem, que correm, que pulam, que gritam. É legal, é super interessante, super emocionante, mas está fazendo bem? Essa é a questão. Qual é a finalidade daquilo? O pessoal chama de coach gritaria, esse tipo de dinâmica. Você vai numa dinâmica, num treinamento, o profissional fala algumas coisas, faz uma dinâmica, deixa todo mundo animado, todo mundo emocionado, e no final bota uma música, põe todo mundo para dançar, para pular, para gritar. A minha pergunta é, qual é a finalidade daquilo no processo do coach daquelas pessoas? Você está ensinando coaches a fazer o que você faz, mas você sabe o que você está fazendo? Então isso acaba queimando muita gente. Maus profissionais queimam qualquer profissão, inclusive a psicologia, inclusive a medicina, né? Hipnoterapia então nem se fala. Quantos profissionais aí prometem milagres, prometem curas em uma sessão, prometem resolver os problemas mentais da pessoa? Já falei isso aqui em outras lives. O hipnoterapeuta não trata saúde mental. Ele trata sintomas. E tratando os sintomas, a doença que aquela pessoa possa ter,
vai melhorar, vai evoluir para uma melhora, o hipnoterapeuta vai encaminhar a pessoa de volta ao profissional que fez o diagnóstico, né, para uma reavaliação. Ele não vai falar para a pessoa: você está bem, pode parar com os remédios, você está bem, você está curada da depressão. Nunca. E se o seu hipnoterapeuta não for psicólogo e te falar isso, fuja dele, denuncia. Tá? Coach é a mesma coisa, você está bem, você está ótimo, você melhorou, sua vida você melhorou, seu estado de espírito você melhorou, aquilo que você queria, você está curado. Não, você não está curado porque você não estava doente. Você não procurou ele para isso. Você procurou o profissional errado. Então, vamos voltar e vamos pontuar. O coach, em resumo, é a pessoa que vai te tirar do ponto A e te levar para o ponto B. O ponto A é a vida que você tem hoje, com as suas dificuldades, com as suas neuras, com as suas limitações, e o ponto B é o seu ponto excelente, são os seus sonhos, a realização dos seus objetivos, estabelecer as metas e o principal, como juntar esses dois, como fazer com que essa comunicação aconteça. Esse é o trabalho do coach, é isso que ele vai fazer por você, certo? Então, se o coach te oferece qualquer coisa diferente disso, ele não está fazendo coach, ele está fazendo qualquer coisa com você, talvez nem ele saiba o que ele está fazendo com você. Mas ele não está fazendo coach. E nem vai te fazer bem. Eu falo que coach é que nem um laboratório de ratos. Muitos veem, né? Você vai tentando, às vezes dá certo. Não, não é assim que funciona. Primeiro de tudo, a gente tem a questão PROCON. Você vai atrás de um serviço, você quer a resolução daquele serviço. Você quer o cumprimento daquele acordo, daquele contrato. Né? Então, assim... O profissional tem que estar preparado e a pessoa hoje em dia tem sim que ir atrás desse profissional. Quem é essa pessoa? Qual é a formação? Eu recebo paciente, praticamente a primeira sessão, metade dela é conhecer a demanda do paciente, a outra metade é falar de mim. Sim, falar de mim, da minha formação. Sou formado pela PUC de São Paulo, tenho 20 anos de bagagem clínica nas costas, já dei grupos de supervisão, já orientei TCC, já fiz muitos trabalhos dentro da psicologia e fora dela também. Então é uma bagagem muito grande. E o cliente tem que ver que ele não está diante de qualquer profissional, que ele está diante de uma pessoa com bagagem, com conhecimento para resolver aquela questão dele, para lidar com aquele problema, para lidar com aquela questão. É isso que uma pessoa quer. Não é ver um papel na parede, isso aí todo mundo pode fazer. É chegar e o coach saber dizer. Não precisa dizer, obviamente, formação, até porque muitas pessoas não conhecem as escolas de coach de hoje em dia. Eu sou coach, eu trabalho com esse tipo de coach, eu tenho grandes resultados nesse tipo de nicho. Vamos falar de você, qual é a sua meta, entendeu? Porque, primeiro, ninguém gosta de assistir palestra quando vai atrás de uma consultoria, quando vai atrás de um atendimento. Eles querem o quê? Resultado. Eles querem o agora. Eles querem... A minha luzinha está indo pro pau. Não sei se vai fazer muita diferença sem a luz, porque a minha luzinha está morrendo aqui já, coitada. Vamos deixar com ela mais um pouquinho. Ficou muito escuro. Mas, enfim, vocês têm alguma questão, vocês têm alguma pergunta? Eu imagino que tenham coaches aqui, porque eu convidei vários para essa live, né? Queria saber de vocês como é que vocês encaram essa relação do coach com a psicologia, do coach com a terapia, né? Se vocês têm esse tipo de cuidado, se vocês acham necessário, como é que vocês atuam? Gostaria de ouvir de vocês. A live vai ficar no ar só por 24 horas no Instagram, depois vai lá para o meu canal do YouTube, qualquer um vai poder assistir, deixar os comentários para a gente continuar essa conversa aí. Que isso aí tem muito pano para manga, entendeu? Isso aí tem muita questão por trás. Do que pode um coach, do que pode um psicólogo, de como associar as duas questões, dá para fazer muito trabalho intercalado aí, entenderam? Hoje em dia, o principal coach que se fala é o coach executivo, é o coach de negócios. É aquela pessoa que vai nas empresas, né, para oferecer um serviço, oferecer uma consultoria. Antigamente, quem fazia isso? Eram recursos humanos. Quem fazia esses treinamentos? Eram os psicólogos dentro da empresa, era o psicólogo organizacional, era o psicólogo recrutador. Ele é quem fazia esses trabalhos de levantamento de necessidade, de clima organizacional, né?
Hoje em dia, o profissional psicólogo dentro das empresas, infelizmente, já foi substituído há muito tempo. Primeiro pelos administradores, no quesito números, no quesito praticidade de mercado, e hoje em dia pelos coaches. Então, poucas pessoas hoje em dia procuram psicólogos para treinamento. Eles vão atrás de coach, eles vão atrás de consultores. Né? Consultoria é uma palavra muito legal, é um nome chique, a pessoa pode cobrar caro. E mais uma vez, como eu falei, será que ela sabe o que ela está fazendo? Será que ela é capaz de cumprir aquilo que ela está oferecendo para a pessoa? Então, assim, preparo é muito importante sempre. A pessoa saber o que ela está procurando, a empresa saber quem é aquele profissional que está atrás dela, que está vindo até ela, que está vindo oferecer esse serviço, quais são as competências dele, se ele já fez aquilo antes, quais foram os cases de sucesso dele. E ele tem que saber falar dele também. Ele tem que saber falar de si, falar do treinamento, falar das coisas que ele está oferecendo. Né? E o mais importante para mim, justificar. Ele cobra caro, mas por que ele cobra caro? Ele tem uma formação diferenciada, ele tem uma questão de sucesso muito grande por trás, muito enraizada por trás? Ou ele só é só uma pessoa que quer cobrar caro, que quer ganhar dinheiro no mercado? Tudo isso tem que ser levado em conta. Psicólogo é a mesma coisa. Você vai contratar um psicólogo para fazer um treinamento, você tem que saber quem é aquele psicólogo, se ele tem experiência com aquele tipo de público. Né? Eu fui uma vez assistir uma palestra num abrigo de crianças, vou tirar a luzinha que já não está mais nem fazendo diferença mais. Eu fui assistir uma vez uma palestra num abrigo de crianças e adolescentes, né, vítimas de violência, crianças que estavam em situação de abrigo, né, de resguardo. E foi convidado um outro psicólogo para fazer esse trabalho. E o profissional que foi não era preparado. Ele tinha pouquíssima experiência com adolescentes. Então, assim, ele estava oferecendo dinâmicas que eu vi que eram dinâmicas boas para adultos, mas não para crianças, não para adolescentes. Né? Um grupo que já é complicado, já tem seus traumas, você ainda vai fazer a pessoa trabalhar em grupo, juntar com quem ela não conhece. Isso é muito complicado. Eu acho que você tem que trabalhar muito a questão primeiro da confiança e da autoestima de cada uma delas antes de você conseguir colocar aquele grupo para andar. No coach eu vejo a mesma coisa. Você vai fazer um coach individual, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que saber quais são as demandas, quais são as necessidades, quais são as vontades dele. Eu quero evoluir no meu emprego. Como você quer evoluir no seu emprego? Me fala um pouco do seu emprego. Eu trabalho com vendas, eu quero ser um grande vendedor. Como é você vendedor? Qual é o seu perfil de vendas? Eu vendo tantos mil por mês. A sua meta qual é? A sua meta é dobrar essa marca? Essa é a sua marca regular ou essa é um pico que você já teve, um top? Você entendeu? Você vai fazendo todo um escalonamento de questões para chegar na questão do problema. E o coach também tem um trabalho limitado. Muitas vezes há poucos encontros com aquele cliente. Né? Não é uma terapia que pode durar anos, não é uma coisa que é feita para ter uma continuidade, ela é feita para ter um começo, meio e fim. Né? E vai evoluindo dentro do processo. A terapia é uma coisa que pode começar pontual, só que uma questão pode ir levando a outra, um ponto vai levando a outro. E quando você vê, você entrou na terapia para trabalhar a questão da dificuldade de lidar com a autoridade, e no final você está tratando as suas questões familiares. Né? Então, a terapia também é uma caixinha de Pandora. Depois que você abre, você não sabe o que pode surgir. Então, assim, pessoas que trabalham com terapias, tomem cuidado para não misturar a questão do coach. O coach também merece o respeito. O coach também é um profissional qualificado, preparado, treinado para aquilo, que tem ciências por trás, tem estudos por trás, entre outras coisas, neurolinguística, neurociência, psicologia, sociologia. Ele aprende um pouco de cada coisa para atuar no campo da melhoria pessoal, na evolução pessoal do cliente, daquela pessoa que foi atrás dele, que procurou aquele serviço. E, primeiro de tudo, procurou por confiar que aquele profissional pudesse ajudar. Então, como eu falei, é uma expectativa que o cliente chega e tem que ser cumprida, tem que ser atendida. Né? Tudo é uma questão constante, a melhoria tem que ser constante, a evolução tem que ser constante, o coach ele tem que conversar com o cliente o tempo inteiro, da hora que ele chega em cada sessão até a hora que ele está saindo, se ele está saindo bem, se ele entendeu o que ele tem que fazer, quais são as metas para aquela semana. Eu, como psicólogo, algumas vezes atuo assim também. Eu sou um psicólogo, eu falo que eu sou um psicólogo professor, eu gosto de dar lição de casa.
Então, assim, não me interessa que a pessoa, naquele momento na terapia, naquela hora, na semana, tenha entendido aquilo que é necessário fazer, aquilo que ela precisa. Você entendeu? Me interessa que ela saiba replicar aquilo no dia a dia dela, com a família dela, na vida dela, porque é ali que vai estar o processo dela, é ali que vai começar realmente a mudança na vida dela. E tem muito paciente que vem, passa pela terapia, sai bem, mas ao longo da semana você não tem mais uma resposta. No final, quando a pessoa volta, parece que nada aconteceu e às vezes está até pior. E ainda tem a cara de pau de virar para você e falar: não, mas eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo, você fez isso? Não, não fiz. Você fez aquilo que a gente combinou? Não, não fiz. Então não está se esforçando. Então o cliente também tem a responsabilidade dele em qualquer processo, seja terapia, seja de coach. Então é uma troca. Tem que haver essa comunicação de mão dupla, de um com o outro. Né? E eu acho que é isso, minha gente. Falei bastante de coach, falei bastante da psicologia, falei um pouco da prática de cada um dentro do escritório, dentro do consultório. Né? Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, estou à disposição. A gente ainda tem uns minutinhos aí pelo Instagram. E lembra que dá sim para fazer um trabalho muito legal combinando os dois. Mas tem que ser muito bem pensado. Tem que ser muito bem avaliado. Né? Tudo aquilo que envolve multiprofissional, uma troca profissional, tanto o psicólogo quanto o coach, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber qual é o campo de atuação dele e qual é o limite do trabalho que ele está desempenhando. Senão não vai dar certo. Se é um profissional coach, você quer oferecer terapia, você tem que ter uma bagagem terapêutica. Ah, você não tem, não faça isso. Então não mistura as estações. O coach não é um terapeuta. Ele aprende um pouquinho, bem mínimo assim, de psicologia. Mas ele não é um psicólogo, ele não é um psiquiatra para trabalhar com a questão terapêutica da pessoa. Ah, a pessoa toma muito remédio por um problema de saúde. O coach pode ajudar, ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, mudar o estilo de vida daquela pessoa, para que ela tenha um estilo de vida mais saudável, para que ela melhore nas questões, e aos poucos vai diminuindo as medicações pelo médico. O médico vai ver que ela está melhorando e vai perder a necessidade de tantas medicações. Não é o coach que vai fazer isso, não é o hipnoterapeuta que vai fazer isso, não é o psicólogo que vai fazer isso, é o psiquiatra, é o médico, é o clínico, é o profissional que está fazendo acompanhamento com aquela pessoa. Tá? A pessoa te procurou por uma coisa muito pontual. O meu objetivo é parar de tomar remédio. Ah, por que você toma tantos remédios? Ah, para depressão. Então vamos lidar com a sua depressão. Vamos olhar para a sua depressão. O coach vai atuar o quê? No estilo de vida daquela pessoa. Vai oferecer um estilo de vida mais saudável, vai oferecer dinâmicas que coloquem aquela pessoa em movimento, que melhorem o ânimo dela, né? Que façam com que a pessoa tenha um estilo de vida mais saudável e busque melhorias, melhore no quadro geral da vida dela, para que a depressão deixe de ser um problema, para que o desânimo desapareça, para que ela tenha força, para que ela tenha empenho, né? E possa assim, melhorando, vai voltar no psiquiatra, vai fazer uma avaliação e vai diminuir aquela quantidade de remédios que ela toma. Entendeu? O coach, ele fez uma parte do processo, o resto está com a pessoa. A terapia é a mesma coisa. A terapia ela tem que ser de mão dupla. Então, a pessoa buscou terapia, buscou um psicólogo, buscou uma hipnose para trabalhar uma questão pontual. Ah, mas ela toma medicação. Você não vai falar para a pessoa parar de tomar medicação para você ver como ela fica. Ela não é ratinho de laboratório. Se ela toma essa medicação, ela já vem muitas vezes de muito tempo ajustando para chegar naquela medicação que é ideal para ela. Então você, profissional, vai ter que trabalhar com aquela medicação. A medicação vai fazer parte do seu consultório, do seu processo de coach, da sua terapia. Vai ser um coadjuvante ali, você vai ter que lidar com isso. Não está na sua alçada tirar isso da pessoa ainda. Você vai trabalhar com a pessoa e se ela melhorar, aquilo naturalmente vai deixando de ser parte da vida dela. Entendido, pessoal? Espero ter esclarecido, espero ter podido contribuir um pouquinho aí com essa fronteira entre a terapia e o coach, né? Esse trabalho tão legal que pode ser feito entre os dois.
Acho que não é gritaria, não é desmerecer o problema da pessoa. Você não tem problema, eu vou te ajudar, vamos sair dessa, entendeu? Entender a questão e cada um atuar no seu campo. O psicólogo não tem que desmerecer o coach, porque o coach faz um trabalho muito na prática e o psicólogo é mais laboral, mais dialético. São premissas diferentes, são trabalhos diferentes. Eu sou um psicólogo que apoia o coach. Infelizmente, eu conheço muitos que não apoiam, né, que não acreditam, muitas vezes por não conhecer, da mesma forma como fazem com a hipnose. Né? Não entendem de hipnose, não conhecem muito da hipnose, né? E vão e falam mal. Eu acho que todo mundo, todo profissional tem que estar aberto a uma questão pelo bem do cliente. Se o cliente está disposto a tentar, a vontade dele tem que ser respeitada. Certo? Então, minha gente, essa foi mais uma live matinal, live número 9, graças ao bom Deus, graças à presença de vocês, graças ao apoio. Quero agradecer mais uma vez aqueles que participaram. E como eu falei, aguardo o contato de vocês, aguardo as perguntas de vocês. A live vai para o meu canal do YouTube, Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um direct, mandem mensagens, a gente vai respondendo aí ao longo dos dias. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima mais uma vez.